Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, capítulo novo do mangá, não anime, de Shingeki no Kyojin chegou assim de repente. Claro que eu viria comentar aqui no canal. Se você é um dos vários novos inscritos que só assiste ao anime de Attack on Titan, não quer spoilers, inclusive spoilers bem pesados do mangá, não fica nesse vídeo, deixa o like, sai porque em breve inclusive a gente tem vídeo de episódio novo e comentários, tudo sem spoiler. Aqui tem muito spoiler, avisado, só fica se quiser. Capítulo 136 do mangá, considerando que depois dele faltam apenas 3 para o final total dessa história. Se você não tá entendendo isso, fiz vídeo comentando. E nesse capítulo a gente não teve nada extremamente bombástico, mas a ação não parou. Então a gente teve muitas coisas acontecendo, inclusive cenas importantes, mas com certeza é só o caminho para algo muito mais intenso que acontecerá e que será esse final. E olha só, tá chovendo pra caramba, aconteceram vários imprevistos pra eu gravar esse vídeo, então saibam que está chovendo, se tiver barulho no fundo, entendam que é o mundo acabando, é uma climatização pra deixar o negócio mais tenso, pra um capítulo que é tenso e que parece que vai explodir de 100 mil mortes a qualquer instante. E de novo também, muito obrigada a Nath, minha amiga, que me ajudou com as imagens desse vídeo aqui, porque sem ela, talvez eu não conseguisse lançar hoje. Ela também tem o Titancast, que é um podcast de Shingeki no Kyojin, que eu sei que tá no Spotify, não sei se tá em outros lugares, mas é só seguir lá que você descobre também. Se quiser ajudar esse canal, não esquece que a gente tem estampas como essa aqui, exclusivas, essa de Berserk, mas na loja a gente tem 3 estampas exclusivas de Shingeki no Kyojin. Só clicar no link aqui embaixo e conferir essas e outras que tem por lá. Capítulo 136 se chama Devote ou Entregue os Seus Corações. Sasageyo, Shinzuo Sasageyo. E é uma fala que, na minha opinião, tem muito a ver com o pensamento final, especialmente do Levi. Levi que foi nerfado e que foi colocado de novo para escanteio, porque Isayama criou um personagem muito forte e tem que machucar ele cada vez mais para ele não ser colocado em ação e não facilitar as coisas. Um final que com certeza tá muito mais difícil, porque o que restou da aliança, mesmo voando com o Titã Pássaro do Falco, precisa enfrentar 2 desafios: recuperar o Armin, porque é o Armin e porque o Armin é o Titã Colossal, que com sua explosão pode ser definitivo e importantíssimo nesse momento final, e também, claro, tentar de qualquer maneira explodir ali o pescoço do Eren, ou do Titã que foi formado a partir do Eren, com a esperança de que o Eren esteja ali, ou seja, explodindo e talvez o matando. A gente no capítulo passado viu que a Pieck ia disparar lá os explosivos e foi pega pelo que era a representação da última martelo de guerra. E essa luta, como já foi dito também nesse capítulo 136, é principalmente contra o Titã original, ou a força que dá origem e que dá toda essa potência ao Titã original e talvez a todos os outros titãs. Nesse capítulo, inclusive, a Gabi, minha xará, deixa uma deixa para uma teoria que eu não gosto tanto, mas a gente vai comentar sobre ela. Recém-resgatados pelo Titã Pássaro, Urana questiona por que eles estão ali e a Gabi fala: pô, você deixou a gente pra trás esperando que não fôssemos participar da batalha, você estava louco. E comenta... Emoção, gente, é pra dar emoção. Inclusive, a luz de cima já acabou, a gente vai entrando no clima e aceitando que as coisas podem piorar. Se ficar tudo escuro, a gente fala no escuro. Enfim, Gabi, Anne comentam que a Kiyomi abriu mão do navio, ficou Kiyomi e Helena num barquinho, enquanto justamente eles tentaram a transformação do Falco, que por acaso deu certo. O Falco sim voou e conseguiu controlar o seu Titã com bastante facilidade. E aí, ok, eles estão ali, contaram mais ou menos a situação pra galera e resolveram que tem que atacar o Eren sim, entre outras coisas. Por mais que o Levi fale que gostaria de falar várias verdades na cara daquele moleque, por mais que o Connie também queira salvar o Eren, por mais que o Jean também sofra com essa escolha, eles sabem que eles quase morreram, inclusive teriam morrido se não fosse o Titã Pássaro, então não tem jeito, tem que atacar o Eren sim, ou eles morrem, o mundo inteiro, o que restou do mundo morre e acabou, e eles aceitam isso e toda a luta até ali foi completamente sem motivo. Quem não lida muito bem com isso é a Mikasa. Esses trovões estão todos dentro da cabeça da Mikasa, que deve estar doendo muito nesse instante, porque ela não consegue aceitar nem que vão tentar matar o Eren, mas apesar de não impedir que isso aconteça, porque logicamente ela sabe que é o necessário, já que eles estão contra o que o Eren está fazendo, ela não é capaz de ir e matá-lo. Então a Anne fala: olha só, Mikasa, você tá lidando com muita coisa, seu coração não aguenta, você vem comigo e a gente vai focar em resgatar o Armin. Só pensa nisso, não pensa no que tá acontecendo com aquele que você ama. Aliás, não sei vocês, mas eu achei a Anne um pouquinho abalada com o sequestro do Armin, viu?
E assim vai. Eles se dividem em 2 grupos. Reiner com seu blindado e o Jean, eles vão tentar acionar o detonador que ficou ali pendurado e a Pieck não conseguiu acionar e detonar aqueles explosivos que estão teoricamente no pescoço, onde teoricamente estaria o Eren, e lá perto do rabo do Titã iriam então a Anne, transformada em Titã, Mikasa e Connie, para tentar achar aquele Titã que engoliu o Armin e resgatar o Armin antes que qualquer coisa aconteça. Antes de tudo, antes de começar a missão, o Reiner dá aquela lembrancinha pro Falco da promessa que ele fez de salvar a Gabi desse futuro tenebroso. Não sei se ele vai conseguir cumprir a promessa. Acho que na pior das hipóteses ele pega a Gabi e sai voando. O Falco voador, a Gabi e o Levi que ficou lá quebrado, porque sim, Levi ficou. Levi que gostaria de fazer alguma coisa, como eu disse, ele teve uma perna quase toda destruída para conseguir salvar o Connie no capítulo passado e não tem como ele lutar, pelo menos não foi colocado isso em questão agora. E aí que a gente chega na teoria que nasceu com uma fala da Gabi. A Gabi explicando, antes da Anne, Mikasa e Connie irem pra missão atrás do Armin, ela conta como ela tirou na cabeça do Eren, a cabeça se desprendeu e logo foi linkada, antes dele encostar no Zeke, a cabeça foi linkada ao seu corpo novamente, na verdade, através do tronco. Do tronco surgiu uma coisa brilhante, no mangá a gente não consegue ver, né? Mas ela disse que foi algo brilhante, uma estrutura que parecia uma centopeia e ela acredita que aquilo seja o Titã original, ou o que dá origem aos Titãs. E a Gabi não viu a origem dos Titãs, a Gabi não viu a história da Ymir Fritz, mas nós vimos. E nós vimos que na origem da história dos Titãs, ou que nasceu com a Ymir Fritz, ela caiu dentro de uma árvore, ou seja lá o que foi aquilo, uma outra dimensão, não sabemos exatamente o que foi, mas caiu, veio um bichinho que pra mim parece um parasita, e esse bichinho se linkou a Ymir Fritz criança e produziu tudo daqui pra frente que a gente tá acompanhando. E esse bichinho era como uma centopeia. E nesse caso, então, a gente sabe que essa existência, esse parasita, esta coisa, esse corpo que entrou na Ymir Fritz, ele está principalmente ligado, ou pelo menos a sua parte principal, está ligada ao Titã original. O Titã original que hoje está com o Eren Yeager. Então dá a entender que essa coisa viva ainda existe como era na origem que a gente presenciou, e essa coisa viva para a Gabi, essa coisa apareceria de novo e me deu um certo medo. Pelo seguinte, a gente sabe que esse parasita tá na origem, sim, eu sei. Só que colocar toda a força de um boss final, de um chefão final todo, num parasita, e colocar talvez toda a culpa, digamos que simbólica, de vontade, de ímpeto, de ideologia, que seja, do que tá acontecendo em cima de um ser centopeia brilhante, eu espero que isso não aconteça literalmente. Mesmo que exista, sim, algo, uma estrutura que apareça ainda como o final, uma força titã, antes de matar de vez o Eren ou de derrotar de vez o que seja o desafio que sobrar no fim das contas, ainda assim eu espero que não seja um corpo ou uma existência consciente, ainda que seja um parasita da origem da Terra, que exista desde sempre e era ameaçador e só pôde entrar em contato com um corpo físico, tal como um parasita. Mas assim como um parasita não tem uma mente, uma elaboração de ideias, é o ser humano que faz com que ele funcione de forma maligna ou não, eu espero que seja por aí. Porque se for um ser maligno ET que tava lá calibrando e fazendo planos, e ele vai surgir no final e vai falar, pelo amor de Deus, Isayama, a gente tem 3 capítulos pra finalizar, não me inventa. Mas ok, pode ser que exista uma centopeia brilhante ainda no final das contas, mas é teoria da Gabi, que essa Gabi aqui não curte tanto, pelo menos não literalmente. Só assim se for uma coisinha aqui e outra ali. Vamos ver. Ah, lembrando que ela ainda fala que seria aquilo que dá poder aos titãs. Sendo a origem dos titãs, se você derrotar o bichão brilhante, você acaba com os titãs e sua existência pra sempre? Voltei. Pelo menos por enquanto. Tá difícil, gente. Deixa o like, compartilha esse vídeo, porque tô me esforçando. Falando de coisas que não acabam, ciclo sem fim, a gente teve um momento de também dificuldade em deixar o ódio, o preconceito e todos os medos pra trás. 2 nações que se enfrentam há muito tempo, há séculos, há milênios talvez, continuam se enfrentando em seus pequenos grupos resistentes. Ali no forte dos únicos sobreviventes humanos que estamos presenciando nessa batalha final, existem os soldados marlenianos, que ainda estão falando de defender, usar os canhões para atacar o Titã
o quanto for, mesmo que não dê certo, eles não vão desistir até o fim, mas aí chegam Eldianos, e eles veem que são Eldianos por causa da braçadeira que foi tirada, mas tem a marca e eles sabem. Aí o que acontece? Eles miram armas naqueles Eldianos, e a primeira reação que eu tive foi, poxa gente, vocês vão morrer daqui a 2 instantes, qual o sentido de continuar com essa besteira? Mesmo aquele cara que tá justamente organizando e mandando em vocês nesse ataque, ele admitiu no capítulo passado como os marlenianos têm culpa, muita culpa também em tudo isso que está acontecendo. E ele percebeu, e as pessoas continuam violentas, e oh meu Deus, tá acabando o mundo, parem com isso. Mas primeiro, eu pensei o quanto a gente não viu na realidade, em filmes, mas principalmente na realidade, como pessoas que estão acuadas, com medo, muitas vezes elas são irracionais e continuam produzindo agressividades por medo. E eles estão sendo atacados, quase pisoteados, por titãs, mas que na cabeça deles são Eldianos. E Eldianos sempre foram para eles sujos, titãs, pessoas que, como eles mesmos fizeram em várias guerras, podem se transformar ali mesmo. E ainda que sendo defendidos também por Eldianos, o medo e a raiva continuam. Ficou aquele confronto, porque Eldianos também têm armas, estão em número maior, também querem sobreviver. No final, eles só queriam, na verdade, alguém para curar os seus feridos. E fica o pai da Anne intermediando a situação. O comandante daquela área ali meio que fica nervoso, suando, quase fecha os olhos, a gente não sabe se ele vai dizer algo, a princípio parece que ele apenas está preparando uma arma. Vamos ver se por medo ele vai repetir o que ele percebeu no capítulo anterior ou ele vai acabar cedendo ao medo e a tudo, todo o ciclo de ódio que sempre aconteceu. Seria triste porque a Anne sobrevoou seu pai, Ragnar sobrevoou sua mãe, família da Gabi e ninguém percebeu os sobreviventes ali embaixo. Já pensou se todo mundo morre lá ou cá ou ao mesmo tempo e ninguém fala nem tchauzinho? Pássaro Falco larga a galera na sua missão. O Titã do Ragnar blindado e o Jean, eles começam a tentar chegar perto de onde estaria o detonador. Só que o que acontece? O Ragnar tá tentando atrair a atenção do martelo de guerra que estava segurando a Pyke. Ele consegue. E a Pyke, que é a Titã quadrúpede, ela tem muita resistência. A gente já estudou, já leu, já entendeu sobre cada um dos 9 titãs originais. Nós sabemos que o mais resistente de todos eles, que consegue ficar transformado inclusive por meses, é o Titã quadrúpede. E o que a gente não tinha visto na prática, mas que faz sentido, é que a Pyke, enquanto não for ferida ela mesma, o seu próprio corpo como humana, ela pode se transformar o tempo inteiro. Então, desde que ela saia do Titã antes dela ser ferida, ela pode sair e se transformar e atacar e ficar nisso 100 vezes, como ela diz. E a participação dela é muito importante porque, a princípio, propiciou que o Jean conseguisse se locomover mais. Ele não chegou perto do detonador nesse momento, ela continua ali atacando, atacando, atacando e nem sabendo se vai dar certo no fim, porque não param de surgir outros titãs originais, mas eles estão tentando. O outro grupo, por sua vez, identifica um Okapi, se eu não me engano, deixa eu até ver, roubar aqui. Sim, Okapi, que pelo que eu vi no Google é como se fosse um bicho que é meio girafa, mas na verdade parece zebra, ou, segundo eles ali, um meio que porco, que teria engolido o Armin e é justamente quem tá fugindo do negócio. E Titã da Anne, Mikasa e Connie tentam perseguir esse, mas tem vários outros titãs no caminho. A Mikasa, inclusive, tá um pouco desesperada porque está abalada emocionalmente, não tá conseguindo se manter muito fria, isso me deixa um pouquinho ansiosa com Mikasa, mas ela tenta ir pra cima, achar o porco lá, o titã porco, o urso, zebra, girafa, de qualquer jeito, mas se expõe ao perigo, precisa ser defendida pela Titã da Anne, e o próprio Connie fala: Mikasa, respira, vamos com calma, se você for pra cima, você não vai conseguir pegar o Titã, não vai resgatar o Armin, ainda vai morrer e vai dar problema pra gente. Então, respira e fica calma. Ao mesmo tempo, enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente tem um Levi que tá com a perna destruída e ele tá ali justamente relembrando e pensando como ele fez tudo que o Erwin mandou, tudo, mas justo a sua última ordem, o seu último pedido, ele não conseguiu. Mas mesmo se ele achasse o Zeke, que ele tá lá, cadê o Zeke, cadê o Zeke, cadê o Zeke? A gente vê o Zeke nesse capítulo. Bem, mesmo que ele achasse, o que ele ia poder fazer? Ele tá todo destruído, destroçado, e aí ele começa a pensar na vida, porque tá voando no Falco com a Gabi, e tá pensando no seu passado e nos seus amigos, e todos que morreram. E pelo que eles lutaram, né? Eles então só serviram para deixar os três, o trio principal, ou que era o principal, no oceano, e é isso? É para isso que eles devotaram o coração? Eles devotaram para que corações e pessoas pudessem ser esmagadas? E ele mesmo responde: não. Nós sonhávamos com um mundo utópico, um mundo sem titã.
com coisas boas, porque senão não faria sentido devotarmos, entregarmos o nosso coração. E ele fala isso pensando na Randy, pensando no Erwin. Levi, que conheceu o Erwin muito mais que qualquer um de nós aqui. Levi, que compartilhou dos ideais desses primeiros, a velha guarda da tropa, aqueles que elevaram a moral e a ideologia e o sassagueio da tropa, né? Foi com o Erwin e a sua geração que isso cresceu e se fortaleceu. E o Levi não acredita que era por isso que eles lutavam. E não acredita que faria sentido eles lutarem se fosse para chegar nesse ponto. Mas ali eles estão agora. E por isso que ele não se arrepende, por isso no regrets é a fala sem arrependimentos da estampa do Levi da minha lojinha. Mais um merchan se você quiser comprar, link aqui embaixo. De não ter salvo o Erwin e ter deixado vivo, na verdade, o Armin. Aquele que tinha um brilho nos olhos como o Erwin em algum momento. Ele não gostaria que o Erwin estivesse vivo nessa realidade, mas acreditou no sonho de outra pessoa. Outra pessoa, o Armin, que a gente também vê nesse capítulo, e ele está nos caminhos. Eu diria que não está explícito totalmente que ele e o Zeke estão vivos, mas o Armin crê que ele não está num pós-vida, que ele não está morto, portanto, até porque nenhum dos outros portadores de titãs originais que estão sendo usados, a persona pelo menos como marionete, estão ali. Está ele e o Zeke, que ambos teriam sido engolidos por Ymir, porque quando ele chega e encontra o Zeke fala: oi, amigo do Eren, então você também foi engolido pela Ymir? Talvez os corpos deles estivessem suspensos, os corpos reais, como aquele que ele tá olhando ali nos caminhos, mas que eu acho que é só uma representação do que está no Tita Porco, no mundo real. E a persona mais psicológica deles, que é o que está conversando, eles estão ali porque foram incorporados e não mortos, tá? Mas tem alguns fatores, como o detalhe de que o tempo nos caminhos passa diferente da realidade. Então o Zeke, por exemplo, pode estar ali sentado construindo castelinhos há muitos anos, ou talvez construindo titãs, porque não parece ter Ymir construindo aquilo tudo. E ainda talvez na realidade que estão os outros, o Armin esteja apenas há algum pouco tempo ali sufocado sem ar e realmente ele não tenha morrido ainda. Podem ser casos diferentes. Isso se um portador de titã original puder morrer sem ar, né? Porque a Anne não parece ter respirado por 4 anos. Agora, se tiverem outros portadores antigos de originais presos naquela realidade, aí vai ser bem tenso. E o Armin, quando percebe onde está, que ele tá na origem de tudo, que ele sabe o que tá acontecendo na batalha, mesmo que ele não esteja lá fora, ele percebe que ali é o link entre todos os Eldianos e acha que dali de dentro ele pode fazer alguma coisa. Se ele pode ou não, a gente teoriza ao longo do mês, mas agora ele tá em contato com o Zeke, que viu tudo o que aconteceu lá de dentro, que entendeu o Eren, talvez, nas suas entranhas, mais do que qualquer um, mais do que o amigo que se negou a acreditar em tudo que estava acontecendo até o último instante, e talvez da conversa dos dois, então surja alguma resposta ou alguma iluminação, no mínimo, pra gente tirar a moral da história, porque faltam 3 capítulos, então não tem muito o que acontecer. Se você acredita que vai ter um time skip e vai acabar todo mundo sentado na mesa feliz com seus filhinhos, eu espero que isso não aconteça, porque não tem tempo de terminar felizinho num capítulo inteiro de time skip à la um mangá muito famoso que acabou de terminar, eu quase dei spoiler, porque a gente tem que terminar esse caos que tá acontecendo agora e resoluções de quem vai morrer, quem vai viver e como vai morrer, talvez, porque talvez todos morram, pra depois a gente entender. E no fim, foi isso que Shingeki quis dizer. Eu queria lembrar só de uma coisinha. Mikasa o tempo todo está se negando a atacar o Eren, Mikasa o tempo todo está com muitas dificuldades, mas se o começo será o fim, o começo, se a gente abre o mangá com Eren olhando pra Mikasa, e isso, segundo teorias, seria o fim, Mikasa estará lá quando o Eren morrer, Mikasa estará lá porque ela vai acolher o amor dela antes dele fechar os olhos pela última vez, ou Mikasa dará o golpe final? Se alguém vai conseguir conversar com o Eren antes disso, não sei. Armin está nos caminhos. Talvez ele consiga um diálogo, mas quem tá lá, a princípio, é o Eren criancinha, que tá de mãozinha dada ali com a Ymir criancinha, e agora tem um parasita brilhante na teoria do negócio. Shingeki tá acabando, muitas dúvidas surgem, eu não sei muito mais o que pensar, mas eu vou elaborar e eu trago nos próximos vídeos. Então se inscreve, deixa o like pra você não perder nada, e lembrando que a gente comenta anime e tudo que tá acontecendo em Shingeki nesses últimos meses que a gente tem dessa história, aproveitando uma overdose disso no canal, porque a gente tem que aproveitar mesmo. Então, espero vocês em todos os próximos vídeos. Deixem comentários, teorias e me falem o que vocês estão sentindo sobre essa reta final. 3 capítulos pro fim total. Tchau, tchau!